gente, eu vou começar a gravar, mas não liguei não, porque depois é só recortar, tá bom? Ai, vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu começo. Então, gente, bom dia. Meu nome é Eris Vicente. Eu sou membro do centro acadêmico, junto com essas pessoas abençoadas daí. E hoje a gente vai apresentar para vocês o prato feito e alguns sites da faculdade. Só lembrando que eles é da coordenação de comunicação. Nós vamos explicar um pouquinho para vocês cada coordenaçãozinha. Eu me chamo Rosa, eu não sei que semestre eu tô, mas eu acho que eu já me apresentei para vocês. E eu sou da coordenação de eventos, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai começar falando o que é o diacho desse prato feito que todo mundo fala, né? Esse nome que a gente dá a essa coisa maravilhosa que é o nosso prato feito. Prato feito são as disciplinas, aquela caixinha quadradinha que a gente pega assim que a gente entra na UFBA, no curso de museologia, e outros cursos também. O prato feito da museologia tem 7 disciplinas, então não é para qualquer um, não é para qualquer uma, é uma coisa que a gente respira fundo e só vai, né? É o jeito. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho do que é um resuminho de cada disciplina, mostrar os porquês que a gente tem essas disciplinas no primeiro semestre, porque quando a gente trata do prato feito, a gente vai falar das bases da museologia, tá bom? Então, introdução à filosofia, introdução à sociologia 2, antropologia, história da arte 1. Essas disciplinas, elas vão trazer um pouquinho do que a museologia se alimenta, né? Então, como é que essa filosofia nasce, ela dá origem à ciência, né? A mãe da ciência, essa filosofia maravilhosa que a gente ama. Como é que a sociologia ajuda a museologia e contribui, teoricamente, para a consolidação da mesma. Como é que a arte e a história se relacionam com essa museologia. A antropologia também. Então, é basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouquinho desse SIAC, né, que é o sistema que nós encontramos nosso cadastro nas Sim. disciplinas, e aí com eles. Então, gente, o SIAC, dentre muitas coisas, nele você pode fazer a sua solicitação de matrícula, vocês podem conseguir o histórico escolar de vocês, visitar o currículo e a emenda do curso, ver o coeficiente de rendimento, que é a nota de vocês, o quanto falta para vocês, o quanto vocês precisam em matérias optativas, nas matérias obrigatórias, para conseguir se formar na matéria, tanto na matéria quanto no curso. E a gente também consegue no SIAC o nosso precioso comprovante de matrícula, que vocês vão precisar muito na vida de vocês, para o Salvador Card, para coisas que vocês vão precisar da faculdade, PROAI e muitas outras coisas. Então, é tudo nesse localzinho. Então, nele a gente pode ver o nosso, como a gente está indo no curso, né, as matérias que a gente está cursando agora, as que a gente já finalizou, as nossas notas, e a gente também pode se planejar de antemão a respeito das matérias que a gente vai cursar nos próximos semestres. A gente utiliza o que eles chamam aí de currículo do curso. O currículo do curso ele é uma lista de todas as matérias que vocês precisam cursar em cada semestre. E aí vocês podem checar, olhar quais são as matérias que vocês precisam para cada semestre. E vocês vão perceber, o primeiro semestre tem 7 matérias, o segundo acho que tem 7 também, ou é 6, sabe? São várias matérias em cada 7. semestre. São 7 matérias, olha que bênção para vocês. E aí vocês podem checar quais são as matérias que vocês vão precisar para cada semestre e vocês vão poder analisar se essa matéria vai ser uma matéria que vocês vão precisar realmente fazer agora, não pode pular. Se é uma matéria que vocês podem deixar para fazer depois, quando o currículo do curso aliviar mais. E aí vocês podem, para resolver qual matéria vocês vão cursar, quando vão cursar, vocês podem acompanhar esse currículo e, claro, vocês também podem contar com os veteranos. Vocês podem chegar em veterano de confiança, em nós do centro acadêmico, ou em qualquer outro veterano que vocês conheçam e perguntar a eles: olha, essa matéria a gente pode fazer agora, a gente pode fazer depois. Se eu não fizer agora, eu vou conseguir ver essa matéria de novo no resto da minha vida ou não? Então, é bom para vocês prestarem muita atenção nisso, para também não se sobrecarregarem.
Então, para acessar esse SIAC, vocês vão precisar do seu CPF e da senha que o SIAC vai disponibilizar para vocês quando vocês se matricularem na faculdade. Assim que vocês se matricularem, essa senha e o seu CPF já vai chegar automático no seu e-mail. Se vocês não conseguiram achar na caixa de entrada, provavelmente pode ter parado no spam ou em algum local assim. Mas se vocês não acharam, perderam ou apagaram sem querer, vocês não precisam se estressar também. Vocês podem simplesmente pegar, ir no SIAC e pedir uma nova senha. E aí vai chegar um e-mail para vocês do CIUS avisando que disponibilizando para vocês uma nova senha que vocês vão precisar usar toda vez que quiserem entrar no SIAC. Vai Fale, lá. Rafael. Ai. Então, sobre essa quantidade de disciplinas, né, de componentes que a gente pega durante o percurso da nossa trajetória no curso, eu sugiro que as pessoas, né, que estão chegando e a gente mesmo que ainda está concluindo, vai experimentando a quantidade de componentes que a gente consegue pegar, que a gente consegue gerenciar, né, para não meter os pés pelas mãos. Então, eu particularmente consigo pegar não mais que 4 componentes. Então, e essa maturidade eu fui adquirindo na medida que eu fui pegando a quantidade que a gente já recebe no primeiro semestre, que são 7, que tem a opção sim de trancar, tá? É uma coisa que ninguém fala, mas pode trancar. Segundo semestre, né? Aí eu fui pegando um pouco menos, até chegar na quantidade razoável, onde eu conseguia administrar, que eu conseguia ler os textos, que eu conseguia me debruçar, que eu conseguia me dedicar minimamente para concluir os componentes de forma minimamente satisfatória também. Então, é um pouco disso, assim, que eu tenho para falar sobre isso. Mara, Rafael, é essa experiência, né, de como veteranos e veteranas, a gente vê essa grade do curso e a gente também entende como é que a gente consegue levar essas disciplinas a partir da nossa saúde mental. Porque, gente, 7 matérias não é para qualquer um, né? Realmente é muita coisa e dependendo da nossa vida acadêmica, dependendo também da nossa vida pessoal, nós temos trabalhos, às vezes nós temos família para cuidar, nós temos outros estudos. Então, vocês têm essa opção de se programar antes, né, para poder ter um bom curso, na verdade. Voltando ao nosso querido slidezinho, deixa eu apresentar aqui, porque a virtualidade ela é maravilhosa, né, gente? Então, mas rodas são 7 matérias, sim, gente. A UFBA, ela tem uma situação que eu não sei se ela pensa que nós temos vida fora da universidade, mas acontece assim mesmo, a gente consegue trancar as matérias, como o Rafael falou aí, né, que nem todo mundo sabe, mas a gente pode trancar as matérias. Só há de se atentar um pouquinho com relação à questão de poder pegar essas mesmas matérias em outros semestres. Porque, assim, às vezes pode ser difícil, né? Você trancou aquela disciplina, mas para pegar em outro semestre, você tem que se programar direitinho para ver como é que dá para você, se vai pegar em qual semestre. Nossa, eu acho que se eu não pegar nesse, eu vou pegar no próximo. Já avisa ao centro acadêmico, por exemplo, avisa ao colegiado, para a gente fazer tudo certinho, encaixadinho. Porque a gente também não pode atrasar o nosso curso, porque também pode dar problemas para a gente, ok? E Então, também, pessoal, se aproveitem da nossa maravilhosa pré-matrícula, porque é necessário para vocês poderem pegar uma matéria sem estresse. Vocês juntam os colegas que vão querer cursar a mesma matéria que vocês. Usem a pré-matrícula, coloquem nas matérias que vocês precisam, para poder facilitar para vocês ter a oportunidade de pegar essas matérias no futuro. é isso. Aí a gente pergunta, né, o porquê essas 7 matérias. Nós já falamos um pouquinho aqui que é essa base da museologia, a gente vai ver justamente esse início, né? Não precisam se preocupar tanto assim. É difícil? É, não vou dizer que é fácil. Mas é possível? É, real. Se não fosse possível, a gente não tinha conseguido. Então, assim, apesar de tudo, são 7 matérias que a gente viu também um pouquinho dos assuntos que a gente viu no ensino médio, porque são matérias introdutórias, como introdução à filosofia e introdução à sociologia, tá bom? Bom, você só pode trancar as matérias para depois pegar, adicionar, creio também que não possa, e a gente também indica, né, que seria interessante vocês
se organizarem mesmo para vocês conseguirem fazer o máximo que vocês consigam, se preocupando também com vocês, se preocupando também com seus trabalhos e com a vida fora da universidade, para não atrasar o curso de vocês, porque a maioria da realidade dos veteranos e das veteranas é estar desmestralizada. Então, assim, acontece, a gente se esforça para não estar, mas se acontecer, tudo bem, a gente não pira, a gente vai fluindo, né, com base em como a gente consegue. São assuntos Então, introdutórios, como a gente já disse, então revisem seus assuntos do ensino médio, revisem os assuntos que vocês estudaram para o Enem, dessas disciplinas, porque vai ajudar bastante. Vai lá, Eris. então, gente, como Rosa falou, trancar matéria pode ser um pouquinho complicado para a gente no futuro de pegar essa matéria de novo. E aí a gente entra nesse assunto das matérias do prato feito. Por conta da maioria de todas essas matérias do prato feito serem matérias que já são específicas para o pessoal do primeiro semestre, para os calouros, é muito difícil que a gente consiga pegar essas matérias no segundo, terceiro ou algum semestre futuro. Então, é uma coisa cansativa, é uma coisa difícil. Não vou mentir para vocês. Para mim, foi um pouquinho cansativo fazer essas matérias. Mas é uma coisa que é melhor a gente se esforçar, se dedicar bastante, perder um pouquinho de noites, para a gente poder se formar logo no primeiro semestre dessas matérias, para a gente não precisar ter esse estresse de se desmestralizar, como a Rosa falou. Entendeu? Ai, gente, desculpa, foi meu cachorro aqui. Todo mundo tem cachorro, Eris. É assim mesmo, a gente entende. Ele vai abrir na porta. Enfim, gente, é só a gente tomar um cuidado, se esforçar bastante e tentar, com todas as forças do nosso corpo, talvez ficar uma noitezinha sem dormir, nada demais. Vamos nos esforçar e tentar completar todas as matérias agora, tá bom? Então, pessoal, para a gente conseguir, o que nós veteranos e veteranas temos a indicar para vocês é preparem os seus diáriozinhos para vocês anotarem algumas coisas. E organização e preparo. É a palavra é essencial. Como o Eris falou, nós temos a nossa pré-matrícula, né? Inclusive, algo que a gente está lutando para isso poder realmente se efetivar novamente. Mas é exatamente esse pensamento do curso como algo integral. Nós vamos passar entre 3 anos e meio a 4, 5, às vezes 6 anos, se eu não me engano, que é o máximo, na museologia. Então, assim, a gente pega, vai para o caderninho, vai para a planilha do Excel, vai para o Word, se pergunta quantas matérias eu aguento esse semestre, como o Rafael falou, e a gente já vai escrevendo. Então, eu vou fazer esse semestre, essa, e até tal semestre eu vou completar todas as matérias obrigatórias, e aí vocês já vão pensando em quais optativas vocês vão querer também. Então, a chavezinha mestra para cursar o curso de museologia e os outros cursos é organização e preparo. Bom, para isso a gente trouxe um pouquinho, bem pouquinho, de forma bem sucinta, dessas disciplinas do prato feito que vocês têm agora, para vocês terem, com essa base, um pouquinho assim da nossa experiência como veteranos e veteranas, do que a gente passou, de como a gente conseguiu fazer as coisas por lá, que, opa, vixe, tem prova amanhã? Meu Deus, eu não sabia, eu não estudei, eita, meu Deus, tem um trabalho para entregar, eu esqueci, eu vou fazer o quê? Então, assim, acontece, a gente entende. Na História da Arte, por exemplo, é uma disciplina oferecida pela EBA, né? Isso hoje em dia está virtual, mas antigamente a gente tinha que pegar o bus UFBA e ir até a EBA de São Lázaro. E nessa viagem nós vamos percorrer as manifestações artísticas desde a pré-história e antiguidade, com arte rupestre, e as civilizações antigas como Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, até as manifestações artísticas da Idade Média, como arte cristã, romântica e gótica. Basicamente, é muito assunto. O professor e a professora não vão exigir de vocês que vocês saibam de tudo. Se eles fizerem isso, digam que vocês acabaram de chegar na universidade. Mas a gente vai passear por todos esses assuntos para a gente vislumbrar um pouco do que é cada um. A gente entende que a universidade, a gente precisa ter um certo foco naquilo que a gente gosta. Então, vocês vão ver o geralzão, para depois vocês dizerem, ah, eu gostei disso daqui, eu gostei daquilo dali, então eu vou focar minha pesquisa, meu TCC, meus estudos nisso daqui. Por isso que o prato feito é tão geralzão assim, né? Mas vocês podem se focar nessa história da arte, nas esculturas, que o professor e a professora vão apresentar para vocês, as características dessas esculturas, as formas, os materiais, as cores, as pinturas delas.
são aspectos interessantes e que normalmente a gente vai trazer, né? Essa arte que conta a história dos povos, essa arte que é extremamente representativa da cultura dos mesmos povos. Assim como também as pinturas, vocês vão ver como essas pinturas têm o poder de mostrar a gente conhecimento que aquele povo traz. Então, se foquem também nas esculturas, nas pinturas e também na arquitetura dos povos que serão apresentados para vocês. Além disso, a gente vai fazer esse questionamento, né? Já existia arte? Será que isso daqui era chamado de arte no passado? O que é esse conceito de arte? Quando é que nasce? Escrevam aí no caderninho, pesquisem um pouquinho, tragam isso para a sala de aula, né? E isso que a gente hoje vê na antiguidade chama de arte. Essa arte ela pode contar uma história? Ou a história pode falar sobre arte, né? Será que arte também é história? Então, basicamente, é isso que a gente traz um pouquinho nessa disciplina para a gente entender um pouquinho como essas manifestações artísticas. E uma dica que eu tenho para vocês é que, às vezes, só a nossa relação em sala de aula não é suficiente, né, para a gente aprender os assuntos, e, às vezes, os textos são extensos demais. Outra dica que a gente dá a vocês é observem os textos, se programem semanalmente para ler os textos. Quantos textos eu consigo ler essa semana? Preparem o dia, preparem o horário, sentem, vão para uma árvore, não sei, façam, criem algum ambiente bom para vocês conseguirem aprender da melhor forma esses textos, tá bom? Tem alguns canaizinhos no YouTube também que são muito interessantes, muito legais, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, aqui. Esse daqui é o canal Parabólica, é sobre história da arte, e ele vai trazendo diversas coisas, arte medieval, Donatello, Michelangelo, Rafael, enfim, a gente vai ver diversas manifestações artísticas explicadas por um videozinho, né, que pelo menos para a gente aprender assim a base, o geralzão da disciplina, já é interessante. Nós também temos Espalhando Arte, com essa professora maravilhosa que eu sempre fazia os trabalhos de história da arte a partir do que ela passava, porque ela é muito sucinta e rápida, e quando eu não tinha tempo de ler nada, eu assistia os vídeos dela. Então, vocês podem também estar passando um pouquinho por esses videozinhos para aprender um pouco do que é essa história da arte. Vocês veem que é enorme, né? E quanto mais vocês procuram, mais vocês acham. E também tem esse cursinho aqui da Univesp, que são aulas mesmo, gravadas, com professores, falando um pouco sobre história da arte. Se vocês tiverem um tempinho e quiserem rever um pouquinho essa aula, né? Vocês podem observar essa questão, tá bom? Então, só parando aqui para voltar ao nosso querido slide, porque a virtualidade é maravilhosa. Eu adoro isso, gente. Meu Deus do céu. Socorro! Voltando. Aí nós partimos também para a filosofia, que a gente vai apresentar o nascimento da mesma na Grécia, suas correntes e filósofos, tentando compreender a filosofia como área de conhecimento, seu desenvolvimento, dificuldades, desde a antiguidade até a contemporaneidade, apresentando os diversos teóricos da época. Assim, é muita coisinha? É muita coisinha. Mas também são coisas introdutórias, tá bom? Então a gente vai fluindo no nosso tempo. Basicamente, o que a gente trouxe agora para vocês é para vocês se focarem nos dois pensamentos principais que a gente vê logo no início da disciplina, que a gente estuda um pouquinho de Parmênides e de Heráclito, e assim, né? Filosofia é uma coisinha complexa, é uma coisinha complicada. E eu lembro que toda vez que o professor falava o que é ser e o que é não ser, todo mundo bugava assim, ficava um olhando para a cara do outro. Gente, o que é isso? Como é que o não ser é o ser? Como é que o ser é o não ser? Meu Deus, por que não pode não ser? Ai, eu tô aqui fazendo o que então? Gente, é assim mesmo, a gente buga. Filosofia é uma coisa que a gente precisa se aprofundar, refletir, refletir muito, se questionar e criticar. A gente indica para vocês que vocês aproveitem esse tempinho que vocês estão se conhecendo, essa calorada também, para vocês conhecerem uns aos outros, conhecerem os seus desejos, conhecerem as coisas que vocês gostam. E sabe aquele aluno, aquela aluna, aquele aluno que gosta de filosofia? Se junta, faz um grupinho de estudos, a gente super fomenta grupos de estudo para vocês estudarem e aprenderem esse conhecimento de forma unida. Fica mais fácil, porque dois é sempre melhor do que um, três, quatro, vai somando, a gente soma esse conhecimento
e vai entendendo um pouquinho mais de cada coisa, né? Então, essa filosofia de Parmênides e de Heráclito, Parmênides diz que o ser e o não ser não é. O que é simplesmente é e não pode e não pode não ser. Tudo é uno. Tudo que é real deve ser eterno e imutável. Pode ser um pouquinho difícil de entender agora, mas quando a gente for para Platão e Aristóteles, vai ser um pouquinho mais fácil, porque eles também vão se embasar muito na filosofia desses dois filósofos, tá bom? Já Heráclito vai pregar que tudo flui e que nada permanece, diferente de Parmênides. Tudo se afasta e nada fica parado. Você não consegue se banhar duas vezes no mesmo rio. Será mesmo? Não sei. Pois outras águas e também vocês nunca mais serão os mesmos, né? É a mudança que as coisas acham repouso. É na mudança que as coisas acham repouso. Ou seja, basicamente um fala sobre a imobilidade e o outro fala sobre a mobilidade das coisas. Platão ele foi discípulo de Sócrates, um teórico idealista, e sua filosofia influencia a corrente do racionalismo, concebendo o mundo das ideias como um mundo ideal. O Platão ele vai se embasar muito em Parmênides também, e vai trazer essa ideia desse mundo ideal. Então, vocês vão observar que toda essa filosofia racionalista vai até a modernidade, até a contemporaneidade também. A gente vai observar essa corrente com diversos filósofos que vão se embasar no outro e vocês vão ver eles encadeadamente e estudar cada um direitinho, seus textos. Vocês também podem ver alguns vídeos de cada um desses filósofos, vai ser mais simples para vocês também. Aristóteles vai se embasar um pouquinho mais na filosofia de Heráclito, e a gente vai ver que ele classificou e sistematizou o pensamento filosófico alcançado até então na época, iniciando o período sistemático da filosofia antiga. Já essa filosofia influenciou a corrente do empirismo, concebendo a realidade a partir dos sentidos. Para explicar um pouquinho melhor a diferença entre Platão e Aristóteles, o que a gente acabou de perguntar? Se a arte fala sobre a história, não é isso? Então, a obra Escola de Atenas é uma alegoria complexa, mostra diversos filósofos de várias épocas ao redor de Aristóteles e Platão, ilustrando a continuidade histórica do pensamento filosófico a partir desses dois filósofos. Bom, na direita vocês podem ver Aristóteles, eu acho que é a direita, né? Vocês não veem? Mas essa virtualidade às vezes complexa, mas o moço que está no centro, que está apontando a mão para baixo, é Aristóteles, falando um pouco sobre o mundo sensível, esse mundo material. E do lado dele vai estar os filósofos empiristas que trazem essa concepção mais material da filosofia. A gente entender o mundo a partir da nossa experiência concreta. Já Platão está apontando com o dedinho para cima, porque ele está muito mais preocupado com o mundo ideal. E as coisas para Platão e para a filosofia racionalista, elas são mais voltadas para esse mundo não material. O mundo material existe, claro, ele está aqui, mas ele é sempre embasado em algo anterior, em um mundo antes, um mundo das ideias, um mundo ideal, que seria só uma sombra. E aí, só indicando a teoria da caverna, o mito da caverna é uma coisa bem interessante para entender um pouquinho a filosofia de Platão, tá bom? Depois eu vou mostrar os canais no YouTube, que eu acho que fica mais simples. Vamos correr agora. A sociologia também é uma dessas disciplinas que a gente vai dar nesse primeiro prato feito. E a gente vai dar três filósofos clássicos, na verdade, que é a tríade clássica da sociologia. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A gente já viu eles no ensino médio, mas a gente não se aprofunda, né? Aqui a gente vai se aprofundar um pouco. Então a professora vai passar diversos artigos, diversos livros para vocês. Vocês podem ir se programando, palavrinha-chave, para ir lendo esses livros, para ir lendo esses artigos, com base na realidade de cada um, tá bom? E assistindo vídeos, fazendo grupo de estudos, perguntando aos veteranos. Gente, pode perguntar a gente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não prometo que a gente saiba de tudo, porque assim, a gente esquece um pouquinho. Mas no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar vocês, tá bom? Basicamente, a sociologia vai falar do nascimento dessa área científica, suas implicações para se efetivar como ciência, que foi um processo, vocês vão observar isso, e os teóricos que auxiliaram no desenvolvimento da área, a clássica tríade da sociologia, que é Emile Durkheim, pensador esse que integra junto a Karl Marx e Max Weber, a tríade clássica da sociologia. O seu método está baseado no reconhecimento e estudo do que ele chamou de fatos sociais. Escrevam isso, por favor. Eu acho que vocês já até devem ter dado um pouco sobre isso, mas são essas
palavras-chave para a gente entender um pouco cada um desses filósofos também, sociólogos agora no caso, né? Mas ele também era considerado um filósofo. Afinal, não é todos filósofos sociais? Será? E suas pesquisas, entre suas diversas pesquisas, a gente vê um pouquinho também sobre o suicídio, que ele vai se aprofundar um pouco sobre o suicídio nas sociedades. Emily Durkheim, ele vai entender que o indivíduo, ele cresce na sociedade a partir já de uma coisa concebida, né? Ele vai apreender aquilo que está na sociedade e vai reverberar isso. O pensamento dele é basicamente contrário ao de Max Weber, que vai falar um pouco da ação social, vocês vão ver isso. E para vocês entenderem um pouco os dois, vocês podem comparar eles. Às vezes, comparar eles fica mais fácil, tá bom? O indivíduo só poderá agir na medida que aprender a conhecer o contexto em que está inserido e saber quais são suas origens e as condições de que depende. Então, assim, qual é o contexto nosso agora? O que a gente está vivendo? O que foi dado a gente, né? Que a gente está reproduzindo socialmente o tempo todo isso. Bom, Max Weber, ele dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados, como o capitalismo e as religiões. Ele escreveu a famosa A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu esqueci de botar um aspas aí, mas acontece, virtualidades. A gente bota a culpa na internet. Em seus estudos, podemos citar o que ele chama de ação social, né? Ele é um pouquinho contrário a Emily Durkheim. A gente vai entender que ele concebe que as pessoas, elas possuem ações sociais, então elas podem modificar a realidade social onde ele vive. Vale lembrar também que, apesar de ele criticar o capitalismo, ele não é completamente contrário ao capitalismo, como Karl Marx, que vai criticar bastante o capitalismo também. Bom, ele vai dar algumas ideias de ação social. Vocês vão ver, se eu não me engano, 4 tipos de ação social, que eu não vou me debruçar aqui sobre elas, mas é basicamente essa ideia, né, de que o ser humano ele tem sim a intenção, os desejos, as possibilidades internas de agir socialmente. E isso é uma coisa social, né? O que a gente faz, e o que eu faço, vocês podem fazer, as outras pessoas da sociedade também podem fazer. Regra é, em primeiro lugar, gestão da vida cotidiana, Max Weber. E nosso querido Karl Marx, que criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo, sua filosofia exerceu influência em várias áreas de conhecimento, tal como sociologia, política, direito e economia. Entre seus métodos, podemos citar o materialismo histórico dialético, que vocês já anotam aí para dar uma pesquisada depois, para perguntar à professora, o que é isso, pro? Façam aí uma roda de conversa, vejam esses métodos que Karl Marx trouxe para a gente. Ele acredita que as revoluções são a locomotiva da história. Seu pensamento ele influenciou diversas ciências realmente, e muito provavelmente vocês vão ver assuntos de Karl Marx em diversas disciplinas da nosso curso, assim como também de Durkheim, se eu não me engano. Passando, gente, a gente vai ver um pouquinho sobre antropologia. A gente vai viajar pelo nascimento da antropologia, seus respectivos motivos na cultura ocidental, enraizados na colonialidade, a gente precisa reconhecer isso, né? Onde também podemos vislumbrar o quanto a ciência tem de realizar o exercício de se autoquestionar. Ciência também não é neutra, como nada é neutro, né? A gente precisa realmente questionar que fazer científico é isso que nós estamos fazendo, e a história da antropologia é um exemplo disso. Até o efetivo entendimento da humanidade como ser integral e do estudo do humano em todas as suas dimensões, da sua realidade, religiosidade, linguagens, comemorações, alimentação, de forma não hierarquizada. Enfoca ainda a importância dos conceitos elaborados pela antropologia na criação do atual senso comum sobre raça, gênero, evolução e cultura. A antropologia foi uma disciplina que eu acho que foi a mais afetuosa do nosso curso, pelo menos para minha turma. Nós pegamos ela com Roca Alencar. Se vocês virem o nome de Roca Alencar em alguma turma, gente, peguem com essa professora, porque ela é maravilhosa. Eu preciso ser tendenciosa nesse sentido, porque Roca ela é um hino. E a gente vai trazer um pouco dessa ideia do que a antropologia estuda, né? A antropologia é uma área muito ampla. Vocês podem literalmente se debruçar sobre ela e viajar na maionese, cientificamente falando. A gente vai entender um pouco sobre gênero, sexualidade, se bem que eles estudam sexo também, porque tem uma parte da antropologia que vai
e para a questão biológica, e corpo, assim como também estuda família, parentesco, cultura material, arte e patrimônio. Vocês veem que até pode ter uma certa similaridade aí, né, com a museologia. Gente, cultura material, patrimônio, calma que a gente Para vai as entender um pessoas que pouquinho. estão focadas na museologia social, gente, se debruce, gente, mergulhe na antropologia, façam as pesquisas de vocês, porque a gente é uma museologia, uma ciência social, gente. Vamos estudar bastante, essa matéria é maravilhosa. Além de Sociologia 1, que vocês dão no primeiro semestre, nós temos a 2, a 3, a 4 e eu acho que vai até a 5. É o Departamento de Antropologia que oferece. Vocês vão entender um pouquinho isso mais à frente, mas é isso que Elis falou. Eu tenho que admitir que grande parte da nossa turma, depois de ter feito antropologia, saiu do curso de museologia e foi para ciências sociais, porque tem seus motivos, eu entendo. Mas a gente, claro que puxa o peixe para nossa área, né? Não vamos mentir. Então, a gente vai entender um pouquinho do que a antropologia estuda a partir também dos conceitos antigos que ela utilizava. Você lembra que eu falei que ela nasceu a partir desse conceito de colonialidade? Basicamente, antigamente, até eles explicam isso melhor do que eu, se eu não souber explicar, ele explica. As pessoas, né, lá, o mundo europeu, encontrando os novos mundos, como ele dizia, os novos, né, de novo não tem nada, já tinha muita história, já tinha muito acontecimento nos outros continentes, nos outros povos. A partir dessa diferença, desse encontro com o outro, houve essa divisão criada por eles mesmos, em que eles, os povos europeus, eram civilizados e os outros eram povos primitivos. E é a partir disso que começa a antropologia. Basicamente, eles querem entender e comprovar como eles são civilizados e como eles precisam impor a realidade deles aos outros povos. Dizem que é literalmente uma violência simbólica, cultural e até física, né? Chegou sim a ser uma violência física das mais diversas formas contra o outro, não é mesmo? A antropologia ela vai entender esse campo e vai ir se evoluindo, vai crescendo, né, até entender o que a gente vai chamar aqui de relativismo cultural, se não me engano. Rafael quer falar um pouquinho. Pode falar, Rafa. Eu queria só pontuar assim que é fundamental estudar antropologia, né? Porque é com a antropologia, com essa ciência, né, que foi se conformando no período das expedições, né? Na busca de entender não, né? Na busca de é, expandir as suas relações e buscar por mais influência e por matéria-prima, né? Que os países colonizados empreenderam no resto do mundo, e surge essa antropologia, que mais em seguida, com a modernidade, no século XIX, vai surgir também os museus, né? Com as coleções. Então, a antropologia e os museus eles estão totalmente imbricados no mesmo processo histórico, né, social, que vai culminar tanto na formação da ciência antropológica quanto na formação posteriormente da museologia. E esse carinho é fundamental, porque ele sendo um europeu, ele começa a ver, na verdade, como os próprios europeus eles têm atitudes estranhas. Então, essa é a função da antropologia, meio que se afastar um pouco quer dizer, não deixar de normalizar, né? Questionar a própria prática social para tentar entendê-la, né? Então, era muito comum para os europeus nessa época achar que os primitivos, né, tinham atitudes incivilizadas. Então, ele começou a questionar isso com a própria prática dos europeus, que naquela época estava passando por diversas revoluções e guerras, né, onde deixava muitas pessoas, milhares de pessoas assassinadas. Então, ele vendo os canibais, eles achavam ele, né, na mente dele, Montaigne, era que esses primitivos eram mais eles não eram menos civilizados, na verdade eles eram mais dignos, porque eles matavam os seus inimigos e se alimentavam deles. Então meio que era uma honra, né, Uhum. para esses indígenas esses primitivos que eram consequentemente eram os povos indígenas,
que faziam isso, não só povos indígenas, na verdade. Mas, enfim, é fundamental estudar antropologia por esse motivo, né? Ela vai crescer juntamente com a formação do museu, né? Como é compreendido ocidentalmente, né? Surge na modernidade e vai se desenvolver na modernidade no todo o século XIX. Aí, coleções, é, pesquisa, tudo são termos e práticas que surgem nessa época. Certo, Rafa. A gente, Rafael, nosso veterano, que está aqui há mais tempo. Muita gratidão por todas as suas contribuições. É exatamente isso que Rafael falou, galera. A gente vai entender, né, essa ideia de insensível, o que é insensível, o que é barbaridade, né? Será que os europeus também não... O que eles achavam que os outros povos eram bárbaros e insensíveis, será que eles próprios não estavam sendo bárbaros e insensíveis? Também levando em conta que, por exemplo, a prática do canibalismo tinha muita perspectiva simbólica. Então, você pegava o corpo do outro, da pessoa, né, do ser humano, e se alimentava dele para entender que aquele poder iria fazer parte de você naquele momento, né? Então, existia uma questão cultural, simbólica, diferentemente de violência só por violência ou por questões econômicas e políticas lá na Europa. Esse é um dos livros que a gente indica a vocês, dos canibais. Vocês vão ver isso em antropologia, mas se vocês já quiserem baixar aí, preparar direitinho, tá bom? A antropologia também vai estudar um pouco de raça e racismo. Na nossa época, a gente viu esse autor e essa autora. Horácio Nogueira, que vai explicar um pouco do preconceito racial de Marx e o preconceito racial de origem, em seu texto. Que ele vai falar um pouco do quadro de referência para a interpretação do material sobre as relações raciais no Brasil. O autor compara os dois tipos de preconceitos raciais existentes no Brasil, o preconceito de marca, e nos Estados Unidos, o preconceito de origem, que o que a gente chama hoje em dia de racismo, ele se manifestou de formas diferentes, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Helena Schwartz, que vai trazer um pouco dos usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil. Uma história das teorias raciais no final do século XIX. A autora vai traçar uma linha temporal sobre a história do Brasil, abordando diversos momentos, como a chegada da família imperial até os dias atuais. Basicamente, a ideia do preconceito de raça, do preconceito de marca e do preconceito de origem é falar como, no Brasil, o preconceito racial, a discriminação racial acontece a partir do fenótipo, né, da marca, do que é visível, e nos Estados Unidos é a partir da origem. Então, as pessoas vão observar quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seus avós, para rotular as pessoas com diversos nomes que eles acham que são certos a rotular, né? Enfim. Também vamos estudar etnocentrismo e etnocídio. Trouxemos esses dois autores que nós também damos na nossa época. Eu não sei falar TAN, essa fala o Todorov. Então, esse é o texto que a gente trouxe, A Conquista da América, que ele vai buscar aí fazer com que se recordemos o que pode acontecer se não conseguir descobrir o que é o outro. Ele busca, através da apresentação da história da colonização americana, discutir a questão da alteridade, né? O que é essa alteridade? A gente entender o que sou eu, o que é esse outro, e tá tudo bem. Eu sou eu, o outro é o outro, e tá de boa. A gente tá de boa vivendo na vida, legalzinho, sabe? Eu tenho minha cultura, o outro tem a cultura dele, e cada pessoa tem seus próprios valores, suas próprias crenças, né? Tem seus próprios sistemas de valores e crenças, e não há hierarquia dentro disso. Pierre Clastres, em Do Etnocídio, vocês podem também procurar, ele vai buscar diferenciar alguns termos entre etnocídio, etnocentrismo e genocídio. Basicamente, gente, etnocídio seria a morte da cultura, uma morte simbólica, né? No caso, um assassinato, eu diria. A forma como você destrói povos, cultura de povos, a partir da violência simbólica, não da morte física, né? Que seria o genocídio. A gente também vê o etnocentrismo, que basicamente seria o pensamento do eu como etnia centrada. Então, é aquela ideia, os europeus, eu sou o centro do mundo, eu tô aqui, eu sou o único que é o centro de tudo, e os outros são todos inferiores a nós, né? E aí a gente vai discutir na antropologia esses dois termos, e vamos discutir manifestações de etnocentrismo
em diversos povos, e também vamos discutir um pouco sobre o etnocídio que aconteceu aqui na América Latina. Vamos falar um pouco também sobre relativismo cultural, que é exatamente esse entendimento, né, das culturas em seus respectivos hábitos, costumes, técnicas e crenças, e entender que não há hierarquia dentro delas, né? Assim, dividir as culturas, hierarquizar e comparar as duas, três, quatro, não importa. Cada cultura tem seus próprios sistemas de valores e de crenças, e o que a gente chama de evolução só pode ser visto a partir do olhar daquela cultura. Eu não posso comparar civilizações completamente distantes, completamente diferentes, com os mesmos sistemas de crenças e valores para as duas civilizações que não têm nada a ver com a outra. E aí a gente parte um pouquinho para a museologia e vamos comentar um pouco do que Rafael falou desse surgimento do museu e da museologia, a partir desse olhar antropológico, né? As chamadas coleções, essa aquisição de fragmentos materiais, de objetos materiais, de cultura material, dos povos que eles encontravam, e essa retirada, eu vou falar esse roubo, e essa levada para os museus. A apresentação basicamente da museologia, que vocês vão ver o surgimento, vocês vão questionar esse surgimento do que é museu, quando é que surge realmente o museu, o que é essa palavra, sua etimologia, quando é que surge na história, quando é que surge no nosso imaginário, né? Na antiguidade, e suas variadas manifestações até os dias atuais. E também o nascimento da museologia, que é diferente. Museu é uma coisa, museologia é outra. Esse é o efetivo desenvolvimento a partir de vários teóricos para se consolidar como área de conhecimento. Então, gente, a gente separou aqui um resuminho para vocês de algo que vocês vão aprender agora em museologia e mais adiante em diversas matérias, que é o que é o museu. Então, museu, o termo museu, ele surgiu do termo museion, que ele em grego significa o templo das musas. O templo das musas, ele era o local onde as 9 musas, filhas de Zeus, com Mnemosine, Mnemosine, que nunca inclusive nós temos o símbolo dela no nosso logo. olha elas aqui. Essas 9 musas elas eram encarregadas de preservar a memória, cantando a vitória e os feitos dos deuses. Então, esse Museion, ele era chamado de Museu de Alexandria, e ele foi uma instituição religiosa e científica que existiu na cidade de Alexandria, no Antigo Egito. Ela era composta de uma famosa biblioteca de Alexandria, que vocês podem ver inúmeras histórias a respeito dela, o tanto de documentos que existiam dentro delas, que provavelmente foram perdidos. Existiam teatros, salas de estudos, laboratórios, refeitório. Também tinha um templo dedicado a essas musas, né, para adoração, oferenda a elas. E ele tinha esse museion, ele tinha um molde semelhante das universidades que a gente tem hoje em dia. Então, né, ela nesse espaço, vários acadêmicos, pesquisadores, cientistas, né, filósofos estudavam, pesquisavam e eles até ensinavam lá, né, nos pátios, nos locais reservados para isso. Então, por conta do Museion ser praticamente uma biblioteca, né, ele era principalmente uma biblioteca, um local onde o conhecimento era armazenado, o termo Museion, que foi modificado para museu, ele começou a ser usado para descrever coleções. E esse termo museu como significado de coleções foi usado principalmente na França. Então, a gente essas coleções chamadas de museu, de museion, elas tinham o objetivo de mostrar força, poder, riqueza e bom gosto dos seus donos, né? Essas coleções, como Rosa falou, elas eram coletadas, conquistadas, roubadas, e elas eram guardadas e expostas durante vários séculos, como é o caso do Museu de Alexandria, que também pode ser considerado um local que possui essas coleções e que faz essas exposições. Então, vocês podem ver durante a história reis, burgueses, filósofos e barões e muitos outros tipos de pessoas que possuem essas coleções.
e que faziam exposições delas de uma forma mais reservada, de uma forma mais privativa para os familiares e para amigos próximos. Contudo, com a popularização dessas coleções, dessas exposições, né, uma curiosidade maior do povo de conhecer e ver esses objetos, que geralmente não possuem uma norma, geralmente essas coleções, elas eram de objetos aleatórios conquistados. Então, você poderia ver de um animal entalhado a um livro egípcio, entendeu? Elas não tinham uma norma. Então, com a popularização dessas coleções, com o desejo dos donos de compartilhar e das pessoas de conhecer, esse costume, esse costume de expor foi crescendo e foi se popularizando pelo mundo inteiro, dando origem a um termo que vocês vão ver bastante em museologia e em outras matérias, que é o gabinete de curiosidades. O gabinete de curiosidade, gente, nada mais era do que uma sala aberta ou fechada que era exclusiva para expor essas coleções. Então, vocês vão ver bastante, em todas as matérias vão ser mostradas para vocês diversos exemplos de como eram esses gabinetes de curiosidades. E nesses locais eram onde esse acervo era exposto, e foi esse costume, né, esse gabinete de curiosidade, esse processo, que começou a dar origem ao museu como conhecemos hoje. Não a museologia, mas ao museu como um local. Ok, galerinha. Então, vocês acabaram de ver aí um pouquinho essas manifestações do que seria museu, né, em diversas épocas. Essa palavra, polissêmica, talvez, representou Tá falando um diversas pouquinho alto. coisas. Estou falando baixo? Agora tá bom. Pronto, vamos lá. Então, outra disciplina que vocês vão pegar é pesquisa museológica, que eu admito que eu não fiz uma boa pesquisa museológica, mas acontece, a gente segue o baile, estuda depois. Basicamente, a gente vai entender um pouco o que é uma pesquisa científica, vai aprender um pouquinho dos exercícios da escrita acadêmica, compreender como é escrever artigos, resenhas, sínteses, resumos, suas diferenças, né? Para ao longo do semestre também vermos como é que a gente vai fazer o nosso trabalho de conclusão de curso. Pesquisa museológica, a gente é algo, eu digo que é contínuo, porque a gente tem pesquisa museológica 1, tem pesquisa museológica 2, depois nós vamos ter todo esse entendimento de como é que a gente faz, né? Nossa pesquisa, nosso TCC. Por vezes também a gente entra em projetos de pesquisa. Então, basicamente, esse questionamento. O que é pesquisa científica? O que é pesquisa científica museológica, né? É isso, E, por aí. e assim, pessoal, é um guia de sobrevivência. Prestem muita atenção. Não sei qual vai ser o professor de vocês. Nosso professor foi maravilhoso. Qual era o nome dele, Rosa? Eu esqueci. É, José, acho que é Joaquim. Joaquim. O nosso professor. Ai, meu Deus. O nosso professor, gente, ele foi um professor maravilhoso e ele foi uma salvação para mim, porque eu vim de escola direto para a faculdade, então eu não sabia nada do que estava acontecendo em faculdade, não sabia norma, não sabia nada. E essa matéria, gente, ela é realmente uma introdução de como a gente tem que entregar os documentos. Esse professor, ele vai ensinar tudo isso aqui para vocês. E uma coisa extremamente importante que vocês vão lembrar, vai ficar gravado na alma de vocês, é o famoso 3 centímetros na parte de cima e na esquerda e 2 centímetros na parte direita e embaixo. Vocês vão gravar isso, vocês nunca vão esquecer disso, gente. E isso vai ser junto com diversas outras norminhas da BNT que vocês vão ter que lembrar, gente. Anota no caderninho. Vocês vão aprender até a fazer citações e referências, gente, que vocês vão precisar gravar. Lembra onde está o ponto em cada uma das referências, porque senão vocês vão perder nota. Mas é isso. Fala, Lucas. Oi, gente, e aí, bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu queria. Oi? Você falou o que, Rosa? Não, bom dia só. Pode continuar. Ah, tá. Beleza. Eu queria fazer só não um complemento, mas dar uma ideia, né, para o pessoal que está aí, que tem um documento muito bom, que foi um norte
para a gente, ou para mim no curso, o tempo todo que fala, tudo isso que o professor Joaquim falava, o professor Josiane, todos os nossos professores batiam muito na tecla nessas normas. É o manual de escrita acadêmica, eu não sei se a gente ainda vai abordar ele, posso estar atropelando as coisas aí, mas ele tem todas essas diretrizes que Eris e Rosa acabaram de falar, né? A margem, como você coloca a citação. Eu aprendi a fazer citação manual. Eu pego um livro e já sei como fazer a citação manual desse livro por causa desse manual. E não é querendo me achar, não, viu? Mas é show de bola. E aí vocês podem chegar também todo mundo nesse nível, porque é basicamente um manual. Sempre que você precisar fazer qualquer coisa acadêmica, pega ele que ele vai te dizer, desde legenda que você coloca na imagem, até como fazer seu TCC, literalmente, ele coloca lá a formatação e tudo mais, entendeu? Manual de escrita acadêmico, e ele é da UFBA, ele é resultado de uma escrita da UFBA, né? Se eu não me engano, ou foi TCC ou foi projeto de pesquisa de alguém de educação, né? Alguém da área de educação, e culminou nesse grande documento, né? Nesse manual maravilhoso. Vou ver se eu pego o nome aqui para escrever, porque eu não consigo compartilhar com vocês o documento. Valeu, Lucas. Você poderia depois, se você tiver aí, ou qualquer pessoa, a gente poderia disponibilizar no grupo dos calouros esse manual, ok? Então, é basicamente isso, gente. Nós vamos ver se a gente consegue fazer também um evento com a professora Rosana, que ela é bibliotecária da UFBA e ela traz essas noções muito peculiares, de uma forma muito afetiva. Eu acho que vai ser bastante legal para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Passando, vocês também estão em seminários temáticos, que vai ter apresentações, discussões e rodas de conversa sobre temas, pesquisas, instituições relacionadas à museologia. Ao longo do curso, vocês também vão ver seminários temáticos relacionados à documentação, conservação, exposição e ação cultural educativa. Basicamente, além dessas 7 disciplinas básicas, nós também vamos estudar esses 4 processos museológicos. Assim eu vou dizer, porque realmente são processos museológicos, e vocês também podem se aprofundar neles e literalmente direcionar seus estudos, suas pesquisas a essas áreas de conhecimento, pode-se dizer assim, dentro da museologia. Em seminários temáticos, vocês vão ver algumas questões também de teoria museológica, que eu acho bem legal. Aproveitem esse conhecimento, né? Aí saindo um pouquinho já dessa básica elemento da museologia, entrando também no que essa museologia desenvolve. Né? O que é uma documentação museológica, o que é uma conservação museológica, o que é uma exposição museológica e o que é uma ação educativa museológica. Lembrando que isso em diversos âmbitos, porque museu não é só caixinha quadradinho, né? Museu pode ser muito mais, vocês vão ver isso. Então, viemos trazer hoje essas dicas de como ter um ótimo primeiro semestre. O Lucas quer falar de novo. Não, sou eu. Lucas, abaixa sua mão, rapaz. Pronto. Ok, vamos lá. E muitas vezes nós temos algumas dificuldades na plena dedicação e conclusão das disciplinas. É basicamente, gente, tudo que a gente já falou, mas só reafirmando. O semestre pode acontecer muitas coisas, e a gente também tem que ter esse entendimento de que nós somos seres humanos e que coisas acontecem. Então, assim, preparação e organização é também algo psicológico e emocional. Então, assim, diversas coisas podem atrapalhar, como conflitos com colegas e também com os próprios docentes. Podem haver trabalhos e atividades em demasia comparada à realidade de vocês, e também dificuldades na apreensão aos assuntos, porque às vezes é muita coisa, e dependendo da realidade social de cada um, por exemplo, eu vim de escola pública, então, para mim, aprender certos conhecimentos foi um pouco difícil, né? Foi um processo, literalmente, eu tive que me esforçar. Muitas vezes, algumas de nós temos que nos esforçar mais do que outros e outras para se aconchegar na universidade, né? Digamos assim. Então, basicamente, a chave que nós temos para falar sobre isso, como vocês resolvem melhor as situações, é a comunicação, galera. Olha só, se vocês sabem que, nossa, aconteceu algum conflito, e acontece, é normal, entre eu e tal colega, não deixe isso afetar a sua disciplina, tudo bem? Continua, fica com quem você gosta, façam grupos de estudo, se juntem, se organizem, tentem
entender esse panorama de que somos todos aqui na museologia, a gente precisa cumprir o curso. E vamos lá. Outra coisa é os docentes. Se vocês acharem que as atividades estão em demasia, ou que vocês acham que tem algum problema, ou ele não está entendendo vocês, ou vocês não estão entendendo o professor, falem com ele. Não se acanhem, não tenham vergonha, sabe? Se quiser falar conosco também, pode se sentir à vontade para a gente fazer uma intermediação, não há problema, mas comuniquem, se articulem entre si e falem: nossa, professor, a minha realidade, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu posso entregar tal atividade em tal dia? Poxa, por favor, você poderia me entender aqui nessa situação? Sabe? É esse diálogo, essa relação que precisa ser construída para nós termos o melhor semestre possível, tá bom? É isso. Enviem e-mails, perguntem, se articulem, façam de tudo para conseguir manter um semestre saudável. E lembra, gente, ficar calado não ajuda. Eu sei que dá vergonha, às vezes a gente não quer, a gente acha que é só com a gente, mas é importante nós também somos importantes. Mesmo que outros colegas estejam conseguindo, você pode não conseguir, por motivos diversos, como a Rosa falou. Então não tenha vergonha de conversar com o professor e perguntar o que pode ser feito. Ou pedir ajuda, falar com a gente, olha, qual a saída para isso daqui? Se tiver que trancar a disciplina, entende? Conversa com o professor direitinho, não faz as coisas na cabeça quente, vê se existem outras possibilidades. E Tudo a bem? gente está aqui para ajudar também. É isso aí. Bom, nós somos o Centro Acadêmico de Museologia, né, que é uma entidade que representa todos os estudantes do curso respectivo, na Casa de Museologia agora, e nós devemos manter uma relação com vocês, um canal direto, permanente, realizando discussões, debates, reuniões e eventos da maneira mais democrática possível e aberta, para que todos possam participar. Esses daqui são os nossos contatos, que vocês podem falar conosco. Nós temos o Instagram Pilares da Memória. Pode mandar mensagem a qualquer momento, se precisarem conversar. Nós também temos o grupo Museologando, que vocês também podem falar lá. Lucas normalmente está sempre lá respondendo alguma coisa, Juliana, ou então Eris. Nós também temos o nosso e-mail, né, que vocês também podem enviar mensagens para a gente. E nós também temos o Pilar Escuta, que é uma nossa... Um Ah, projeto nosso que vai ser criado em algum momento não determinado ainda, que a gente está pensando em criar um grupo no WhatsApp para que vocês possam perguntar com a gente, conversar com a gente de uma forma mais privada. Então, vai ser um grupo que o centro acadêmico vai ficar responsável, que vocês vão entrar individualmente, mandar a pergunta de vocês, confusão, o que vocês quiserem lá. Vocês perguntam para a gente e a gente vai se dedicar e tentar ajudar vocês da forma que a gente puder, entendeu? Então, quando esse projeto estiver pronto, a gente manda lá para vocês, a gente avisa, vai ter umas regrinhas, vai ter umas normas para que possa funcionar. E não precisa ficar em desespero, tá bom? Então, para a gente poder se ajudar. E, assim, esse Pilar Escuta, a gente teve o propósito de criar ele porque a gente está vendo que tem muitas vezes que vocês tentam mandar perguntas ou tirar alguma dúvida no grupo Museologando e às vezes a pergunta de vocês se perde. Acontece, né? Alguém manda uma mensagem, a pergunta de vocês vai subindo e ninguém responde. Ou as pessoas não sabem mesmo e evitam de responder. E aí vocês passam por problemas, né? Vocês ficam confusos, perdidos. Então, a gente vai tentar ajudar vocês melhor dessa forma, usando o Pilar Escuta. E lembrando também que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também, não só pelo Pilar Escuta, mas também usar o chat do Instagram e o e-mail para perguntar a gente, como alguns colegas já estão fazendo. Não tem problema, viu? Vocês mandam lá a pergunta e a gente luta para responder. as pessoas também têm que lutar para resolver, né? Porque a gente está aqui para encaminhar vocês, gente. A gente não resolve todos os problemas. Então, assim, A gente só vai ser nós uma vamos luz. auxiliar vocês no que nós pudermos, mas muitas coisas vocês vão precisar mesmo fazer. Então, nossa, eu preciso disso daqui. A gente vai mostrar, ó, você consegue isso daqui ali. Aí você vai lá e consegue, porque é um centro acadêmico, então tá todo mundo junto. Tem coisa também que até nós temos dificuldades, a gente precisa perguntar aos outros veteranos. A gente vai se ajudando na medida do possível, tá bom? Essas são as coordenações que nós temos no nosso centro acadêmico. Por favor, gente, visa-se essa coordenação mais
colaborativa e participativa, então vocês podem mandar sugestões, por exemplo, para a coordenação de eventos, pode mandar o que vocês desejam, o que vocês não desejam, o que vocês acham daquilo, o que vocês acham disso. Vocês também podem falar um pouco de sugestões para a comunicação e também até trabalhar, né? Nossa, eu acho que isso é legal, eu estou aqui colada, tá bom? Eu quero ajudar nisso, eu quero ajudar naquilo. Vamos fluindo e fazendo com que o curso inteiro, não só o primeiro semestre, seja melhor, né? Temos também a organização de política estudantil. Vocês também podem estar entrando em contato conosco para entender algumas questões da UFBA, da universidade, e também realmente questões administrativas, né? E a organização e finanças, que atualmente nós não estamos utilizando muito por conta da pandemia, mas normalmente no curso de museologia vocês vão ver que nós viajávamos muito. Eu não cheguei muito nessa época, mas os veteranos sempre contam que era muita viagem pela Bahia, pelo interior aí da Bahia, aqui por Salvador mesmo. A gente chegou a pedir um ônibus na nossa calorada para ir para o Acervo da Laje. E tudo isso, né, é um custo que a UFBA traz para a gente, então precisa de uma coordenação para ir dialogando com a UFBA e negociando, né? Um ônibus para tal lugar, nossa, vai ter um evento de museologia lá no Rio de Janeiro. Será que tem como a gente conseguir um ônibus para todo mundo ir apresentar, ouvir e tal? Quem sabe, né, quando a gente voltar de forma híbrida, a gente não movimente mais esse campo. Então, nós também temos nosso colegiado de graduação. Olha só, enviem suas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas específicas para o colegiado de graduação, tá bom? Também não se acanhe. Ele basicamente cuida da intermediação das demandas dos discentes com as demais instâncias da UFBA, então tudo relacionado a isso. Vocês podem comentar com a gente também, mas se for uma coisa do colegiado resolver, nós vamos indicar para vocês a resolverem com o colegiado. Apenas indico para que vocês mandem com antecedência algum e-mail, alguma dúvida, porque às vezes demora de responder, né, gente? São vários e-mails que o colegiado recebe, fica respondendo cada um. Atualmente nós estamos sem secretário, antigamente tinha. Então, tem essas questões também de vida, né? Às vezes podemos não ser entendidos ou podemos não entender a mensagem que o colegiado enviou. Cada pessoa tem seu dia também, né? Às vezes nós estamos em um bom dia para diversas coisas, mas de qualquer forma, o colegiado tem a obrigação de nos atender e a gente pode criar esse diálogo, né, com o colegiado da graduação. Assim como também o departamento de museologia, que ele supervisiona e zela o andamento do ensino das disciplinas ministradas pelos professores do curso, ordena o fornecimento das disciplinas, olha, notem isso, e conforme as necessidades do colegiado da graduação e da pós-graduação. Então, programação do curso, anotação das disciplinas que eu quero, dialoga com o colegiado, dialoga com departamentos, vamos articular aqui 20, 30 pessoas que é tal disciplina, aí colegiado, conversa com o colegiado de tal departamento, cuida aí do departamento conseguir fornecer essa disciplina aí. E é isso, a gente vai se resolvendo, né? E não esqueçam também do nosso REG, como disse a professora Joséania, nosso regulamento de ensino de graduação, que nós também vamos enviar para vocês pelo WhatsApp. Basicamente fala um pouco das normas, né, do que tem, do que pode ser feito, do que não pode ser feito na nossa graduação como um todo. Afinal, todos nós aqui estamos para aprender, né? Rosa, eu vou ler um negócio de 30 páginas. Relaxem, gente. Nós temos o curso inteiro para ler isso, não se preocupem. Se vocês tiverem uma dúvida sobre o curso, vocês vão lá e dão uma olhada, né? Nós não estamos mais no jardim de infância, a gente já pode ler um pouquinho dessas questões burocráticas, administrativas, e ver o que serve para a gente e o que não serve, tá bom? E qualquer coisa a gente também está aqui para resolver, a gente explica melhor, se a gente souber, se a gente não souber, a gente vai procurando junto. Vamos aos sítios de interesse. Nós temos o site do curso de museologia. Esse site dispõe de diversos recursos, como os links direcionados a recursos relacionados ao curso. Temos publicações e documentos disponíveis para a visita, normas para o TCC, eventos e outras coisas. Vou mostrar o sítio da museologia para vocês daqui a pouco. Nós também temos a Superintendência de Administração Acadêmica, a SUPAC, basicamente é para resolver, né, as coisas da UFBA como um todo. Enquanto colegiado, departamento, o centro, né, mais para essas questões da própria museologia, a Superintendência de Administração Acadêmica é responsável por coisas mais amplas, como, por exemplo, atestado de previsão de conclusão de curso, histórico escolar da graduação, atestado de matrícula e a adoção do nome social. Nós também podemos encontrar no SUPAC, no site dele, o calendário acadêmico. E eu vou entrar um pouquinho agora nesse site para mostrar a vocês, ok? A gente sabe que a virtualidade é um processo,
Mas, enquanto isso, eu vou falar para vocês que o nosso curso de museologia, ele também vem com, não vem junto, né? Mas a UFBA cedia também o curso de graduação de mestrado em museologia, uma pós-graduação. Então, se vocês quiserem continuar estudando museologia a partir de um mestrado, vocês podem também concorrer, né, e disputar aí uma vaga no mestrado de museologia da própria UFBA. A gente se gosta muito, a UFBA adora, vai ser maravilhoso. Nós também temos o sítio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI, que aí eu vou convidar um pouquinho a Rafael para falar um pouquinho sobre a gente. Eles também podem comentar um pouco sobre a PROAI. A Pró-Reitoria ela foi criada em 2006 com o objetivo de auxiliar na permanência dos alunos de baixa renda ou pertencentes a minorias sociais que moram no estado de Salvador. No estado não, Rosa, na cidade, pelo amor de Deus. Então, já vou passar para a Rafael para falar um pouquinho, só vou mostrar a vocês os sites, tá bom? Rapidinho. Virtualidades, meu Deus. Eita, é uma guia aqui, outra guia lá, e nós vamos assim Gente, a mesmo. internet que esteja travando, tá bom. Olha, a Ana tá falando aí para vocês se cadastrarem na ProAI, viu? É isso aí. Gente, vocês que querem desejar falar de alguma coisa da ProAI, podem se sentir à vontade, tá bom? Esse aqui é o nosso site do curso de museologia, gente. Aqui a gente encontra basicamente o que a gente precisa. Por exemplo, nossa querida três palavrinhas aí. Palavra certa, TCC. Tem as normas do TCC, a coisa mais linda do mundo. Olha, país. Aqui a gente vê o manual de estilo acadêmico. Se a gente clicar aqui, nesse clique aqui que o Lucas falou, nós também temos formulários relacionados a isso, de solicitação, de colação de grau, por exemplo. Temos também as defesas do TCC da UFBA, né, no caso, relacionadas ao curso de museologia. Entre outras coisas, nós aqui vemos o nosso corpo docente, olha, aqui a gente vê os nossos queridos professores. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, porque assim, vocês vão precisar fazer o TCC de vocês. E se lembra que a gente falou das bases da museologia? Nossa, eu gosto de arte. Legal, você quer fazer seu TCC sobre arte? Alguma manifestação artística, alguma manifestação cultural? Qual é o professor que estuda sobre isso? Aqui vocês vão encontrar o Lattes de cada um, né? Vocês podem clicar para você ver o que cada um estuda, o que cada um pesquisa, se aproximar mais, fazer perguntas, né? Pedir indicações de texto. Vocês também podem ver a equipe técnica da UFBA, o programa de pós-graduação. Aqui também vai direcionar aos outros sites, a da SUPAC, a da PROAI, a do PIBIC, que é Bolsa de Iniciação Científica, que vocês também podem procurar fazer, e alguns outros sites relacionados aos museus do Brasil e também de Salvador, que vocês vão conhecer depois. Aqui o curso, né, a apresentação do curso, histórico do curso, projeto pedagógico do curso, enfim, as questões mais institucionais que precisa ter para o curso acontecer. Vocês também podem dar uma olhadinha em cada coisinha daqui. O currículo do curso, por exemplo. Os discentes, que aqui vai vir a questão do centro acadêmico, isso aqui tem que mudar, mas tudo bem, a gente deixa aí, por enquanto. O calendário acadêmico, o SIAC que vocês podem entrar, e também fala um pouco sobre estagiar, né? Vocês vão ver que vocês vão poder estagiar em alguns museus. Vai ter também algumas publicações. Aqui, no caso, vai mostrar um pouquinho do RI, o Repositório Institucional da UFBA. Olha, vocês podem encontrar nesse site aqui diversas publicações. Só procurar pelo nome que vocês se interessam. Aqui são as dissertações e teses dos nossos professores da UFBA. O contato, e aqui eventos que a gente não está tendo agora, mas só virtual, né? Mas aí não são divulgados aqui, só nas nossas redes sociais. Mas em breve, quem sabe, a gente atualiza mais aqui esse site. Bom, a gente também tem o site da SUPAC. Galera, o site da SUPAC, ele é um site que, assim, a gente não usa muito, porque ele é mais para coisas mais amplas, né? Mas é também interessante a gente dar uma olhadinha. A gente tem aqui, por exemplo, o processo seletivo das vagas residuais, para quem quer mudar de curso. A partir já entrando na UFBA, né? Nós também temos aqui o nosso SISO, o resultado do SISO. Nós também temos o ingresso do BI, porque muitas pessoas vêm para a museologia, por exemplo, a partir do BI, né? Porque você entra no BI, que é bacharelado interdisciplinar, e entra em outros cursos. A partir disso, tem um calendário acadêmico e algumas questões relacionadas à sua própria vida acadêmica, né? Calendário, orientações acadêmicas, matrícula, guia do aluno, enfim. Se vocês querem entender um pouquinho de toda essa questão virtual, documentos, enfim, questões institucionais, vocês podem dar uma olhada aqui na SUPAC.
Inclusive, guia de matrícula também está aqui. E da matrícula web também, tá bom? Basicamente isso, o calendário acadêmico, deixa eu só mostrar a vocês, que tem de vários anos, né, que vocês podem dar uma olhadinha, até umas horas, os calendários acadêmicos dos outros anos também. Agora eu vou deixar a palavrinha com o Rafa, porque ele vai falar um pouquinho da PROAI, e eu vou colocar no slide. Se sinta à vontade, Rafa. Então, assim, ficar registrado, né? A prova é fundamental que todo mundo que sabe, né, tem consciência de que vive uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, quer dizer que se você é de baixa renda ou barra I vivem, né, numa situação que é realmente desfavorável socialmente, como, por exemplo, uma coisa que é muito recorrente, mãe solo, ou pai alcoólatra, mãe alcoólatra, uma situação realmente instável, né, dentro de casa familiar. Então, se você faz parte desse grupo social, que é muito comum, se cadastre na PROAI, porque você tem um benefício de ter bolsas, né, quando aparecem, de pesquisa ou de estágio que é focado nesse grupo, né? A ideia da PROAI é uma ação afirmativa estudantil que visa auxiliar essas pessoas que a universidade entende que deve ter uma prioridade, né, do seu plano institucional. Não são muitas vagas, né, para todo tipo de bolsa. É uma concorrência muito grande, mas ainda que você não consiga aquilo que é mais procurado, que é assistência de alimentação, ou moradia, o auxílio moradia, que são são dois tipos de moradia, no caso, é residência, você concorre a uma vaga à residência universitária, a outra é uma cota que você recebe para poder conseguir alugar. Também tem pessoas que são portadores de deficiência, que não são poucas também. Eu sou uma delas, inclusive, mas eu não recebo esse auxílio. Também tem auxílio transporte, então são 5, né? Pessoa com deficiência, auxílio transporte, alimentação, moradia e residência universitária e auxílio moradia. Então, são 5 assistências que você pode estar concorrendo quando abre, e abre quando? Todo início de semestre tem uma concorrência, né? Abre vagas, onde você vai concorrer, e a PROAI vai fazer essa peneira, né? Vai fazer esse filtro para ver quem que tem mais necessidade. Então, assim, a gente está na situação agora que, se eu não estou enganado, eu procurei saber, eu não obtive essa informação, mas não está abrindo novas vagas para esses auxílios, né? Mas ainda continua válido, porque a universidade precisa ter consciência de quem são ou quais são essas pessoas que estudam na universidade e que precisam de um melhor atendimento, né? Um atendimento diferenciado, né? Então, ainda que não esteja tendo nesse percurso auxílio, que alguém pode tirar essa dúvida, se está tendo vagas, você ainda pode, quando surge, né, bolsa para pesquisa ou para estágio, você tem, no caso, você teria prioridade, né? Porque abre específico para esse grupo. Assim, falar que tem tendas virtuais, que um dos critérios de seleção, de prioridade também a galera que também vive uma situação de vulnerabilidade socioeconômica cadastrado na PROAI. Então, entre essas, né, e outras que porventura apareçam a depender do contexto, né, ou que eu também não sei, são um dos benefícios que tem as pessoas que são cadastradas. Então, se cadastrem. No site vocês encontram que Rosa acabou de mostrar, vocês encontram a parte de cadastro, né? O que vocês precisam, um formulário onde você vai preencher, vai descrever a sua situação, vai levantar os documentos, selecionar esses documentos e levar para a PROAI. A Rosa quer falar. Então, gente, é isso que o Rafael falou. É uma papelada. É um livro, praticamente é um TCC que vocês têm que levar para a PROAI, para vocês poderem ter acesso a essa lista para poder concorrer a esses recursos. E sobre o que você perguntou, Rafael, sobre o auxílio, o último documento que eu vi estava falando que alguns alunos foram mantidos o auxílio, por exemplo, os que estavam precisando de Renovados, né? auxílio Renovados. moradia.
estava sendo mantido, só que como esse é um semestre especial, ele não está vendo essa votação, ele não está tendo Abrindo esse vagas, né? não está tendo vaga. Uhum. Para alimentação, nem para Porque transporte. não está tendo a faculdade no presencial, então a maioria dos recursos é para o presencial, aí eles Mas, cortaram. mas ainda assim é bom frisar que ainda assim é muito importante que se faça, porque quando retornar, a pessoa já tem já esse cadastro. E mesmo agora, o recurso, a PROAI ainda está sendo útil, né? Para, como eu falei, tendas virtuais, para a bolsa que sempre aparece, né? Bolsa de pesquisa, bolsa para estágio. Então, todas essas são muito importantes, né? Enfim, tem outras implicações também que dificultam e que impedem a abertura de mais vagas, né? Porque é uma questão de orçamentária, então os cortes impactam diretamente na disponibilidade de vagas, de mais vagas ou menos vagas, né? E o contexto que a gente está vivendo influencia mais ainda, porque é menos gente, menos vagas oferecidas, né? A PROAI tendo que fazer um jogo de cintura, né? Enfim, compensar um setor lá, então a PROAI acaba dando, uma parte da universidade, então ela está ali naquele jogo de quem vai ter mais orçamento. Então, são instâncias dentro da universidade que estão sempre concorrendo. Aí isso influencia na número de vagas, mas façam o cadastro, levantem esses documentos, que é importante, vai ser útil em algum momento, né? Além de ser útil, né, além de ser útil, né, e que em certo momento você vai acabar precisando, a universidade também, a fins de políticas institucionais, ela precisa ter conhecimento das pessoas que vivem algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, fixem isso também. Certo, Rafa, obrigada. Então, galera, aquele formulário que a gente fez na Assembleia Geral, né, da nossa posse, depois a gente vai dar uma olhadinha e vai ajudar as pessoas que a gente observa que tem essa vulnerabilidade social a encaminhar essas questões para a PROAI, né? De uma forma sucinta, mas para ter esse acompanhamento, até o próprio curso de Museologia, saber mais dessas pessoas que estão chegando, né? Isso. Além da PROAI, nós também temos o programa Sankofa. A Rafael falou um pouquinho sobre pesquisa, não é mesmo? Então, o programa, no caso, Sankofa, porque nós temos programas e serviços. Eles que me ensinam essas coisas que eu não aprendo, não. O programa Sankofa é uma rede de ações nos campos da pesquisa, da extensão e da gestão universitária, cujos objetivos são fomentar a produção de reflexão acerca da gestão e execução das políticas de assistência estudantil no âmbito da UFBA, fortalecer e estimular a produção de conhecimento, saberes e práticas em direitos humanos na própria UFBA e fortalecer também as ações institucionais de respeito aos direitos humanos e de enfrentamento à violência contra a mulher, ao sexismo, ao capacitismo, à LGBTfobia e ao racismo. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre o programa Sankofa? Eu não saberia falar, mas assim, o único contato que eu tive, não saberia falar assim mais aprofundadamente, isso que eu quero dizer. Mas eu já vi pessoas que fazem parte integram esse grupo de pesquisa e vi que é muito interessante, assim. É um ambiente, além de produzir, né, material para a universidade, enfim, e para a sociedade a respeito desses temas, é um ambiente muito acolhedor. Isso é uma coisa muito importante. Isso que deu para entender da vez que eu tive contato com uma das pessoas que fazem parte desse grupo de pesquisa. Então, é mais do que um ambiente de produção de conhecimento, que é o foco, né, de quem está na universidade, é um ambiente também de acolhimento, que é uma coisa que todos nós carecemos, né, de alguma forma. Então, procurem saber mais, né? Procurem saber, talvez interessem. Isso, Rafa. Vocês que se interessam por projetos de extensão, vocês que desejam fazer pesquisa, deem uma olhadinha, se inscrevam na PROAI. A gente recebe direto e-mail do colegiado sobre bolsas de pesquisa, sobre bolsas de estágio, como o Rafa falou. E para muitas pessoas, a gente está na universidade, para estar lá, a gente também precisa fazer estágio, né? Para sobreviver estando nessa museologia, que às vezes a gente precisa de money. E não estamos ainda nesse processo de
trabalhar, né, dentro da museologia já com formação. Nós também temos o programa Permanecer, que ele constitui-se em uma rede de ações no campo da extensão também, atividades docentes e atividades institucionais voltadas principalmente à formação e apoio social aos estudantes, bem como a consolidação de novas estruturas universitárias que possibilitem a sustentabilidade da política de acesso ao ensino superior. Existem vários programas, como vocês podem ver, né? Vocês podem procurar para se aprofundar um pouquinho mais e buscar participar de cada um. Alguém gostaria de falar um pouquinho do programa Permanecer? As diferenças, alguma coisa assim? Tá tranquilo também. Rapaz, eu já tinha citado o programa Permanecer Rosa. Ótimo. Ah, que eu tô azoada. Assim. É o dia, é o dia. É um processo, eu não dormi hoje, mas vamos lá. Informações úteis. Aqui, gente, a gente vai passar para. Você acha que dá para passar até no chat aí, vixe, Maria, olha aí. Alguns e-mails, né? Alguns números que são interessantes para a gente, né? Da pós-graduação em museologia, da graduação, do departamento, do laboratório de museologia. Nós vamos passar essas informações para vocês. Aqui são alguns Instagrams que nós também vamos passar para vocês. A gente tem aí bastante pessoas que gostam de tanto fazer conteúdo, né, relacionado à museologia de uma forma interativa, de uma forma engraçada, como também pessoas que trabalham sério. Nós temos o Instagram também da REM Bahia, que é a Rede de Educadores em Museus. E, se eu não me engano... Ah, obrigado. Nós também temos um Instagram de uma colega nossa, o Museando Clio, eu não sei falar, mas eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre esse trabalho dela maravilhoso. Que ela colocou que ela tem um YouTube também, um canal do YouTube, que ela fala sobre questões, né, de museologia, de história, museando. Essa também... foi surpresa. Não sabia que. A gente colocou, amiga, porque a gente te ama. Que pegada! Fico feliz, grandemente feliz, muito. Que legal e interessante que a Museu do Clio em Bahia tá na minha mão. Só que, assim, vejam, cuidado, gente. Vão lá, dar uma olhada e tal. Se tiverem sugestão do que colocar, vocês avisem, tá? Mas é isso. Quer que fale o quê, amiga? Desculpa. Não, era só isso mesmo, só estava te convidando para você se mostrar, para a gente conhecer seu trabalho também. Vamos todos ouvir. Inclusive, fofoca em primeira mão aqui. Ontem a gente fez um episódio com a Inês Gouveia. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela é um grande nome falando. A gente estava falando sobre a Valdiza Rússio. Então, assim, para o pessoal que está começando para os calouros e tal, é uma discussão bem maneira. Se vocês quiserem ouvir, vai sair ainda. Mas tem outros episódios muito maneiros lá também. Depois vejo. Vai ter outra página dessa? Eu tenho indicação também. Só mostrando alguns Instagrams também de zoeira da UFBA, porque a gente merece rir. Ainda mais agora, né? E alguns canais do YouTube também. Conhecendo os museus. Perfeito. Conhecendo museus, isso mesmo. Conhecendo museus é o meu xodó, gente. Por favor, assistam. É uma coisa maravilhosa que a faculdade também tem para vocês. Também tem Na verdade, não é a faculdade, mas... Procurem pelas páginas de museologia, de outros cursos, porque volta e meia acabam compartilhando assim, coisas que é do nosso interesse também, né, da área. Uhum. E coisas que especificamente pode atrair a gente de alguma forma, né? Por exemplo, eu me interesso muito por educação, então sempre tem alguma live que é compartilhada, alguma exposição. Então, essas coisas é muito interessante que a gente esteja inteirados, porque é nesse universo, né, de rede que a gente vai aprendendo, né, construindo novos conhecimentos e tudo mais. Além disso, tem a Museologia Quilombola, que é um coletivo assim que eu super admiro, que é um ambiente de produção de conhecimento também, de acolhimento das pessoas pretas, né? Então, você que se identifica, procure saber, eles já criaram, participaram na construção de uma revista, né? É um ambiente super interessante, que poderia valer, inclusive, render uma live, né? algum bate-papo com o centro acadêmico, de repente. Então, lá, tem a professora Rita, que é do departamento, falando sobre a definição do museu, né? Que recentemente o termo museu sofreu, né? Quer dizer, na verdade, está sofrendo algumas modificações na sua conceituação,
que implica, né, que impacta também, influencia diretamente nas políticas públicas voltadas aos museus, né? Então, esse debate é muito importante, implica também reconhecer o museu como, ou não, uma instituição social, educativa, né? Com fins à transformação da realidade social, enfim. Então, a rede de museologia quilombola é super interessante, assim. O que mais? Bom, é isso. Eu ia te mostrar também o Instagram do Museando Clio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu acho interessante mostrar. Do Museando. Ah, e também o Instagram da Bahia. É muito interessante também que essa rede de educadores, né? Aqui no Instagram da galera, pessoal. Tem também um podcast. Nós vamos enviar todos esses links para vocês darem uma olhada, né? Verem que assuntos vocês gostam dessas bases aí da museologia, para vocês já irem se aprofundando, pesquisando, tá bom? A Rimbaia também é maravilhosa, eu amo ela, Rede de Educadores em Museus. Não consegui participar na época que eu podia, mas é isso aí. Vocês podem dar uma olhadinha nesses Instagrams e se aprofundar nessa museologia. Isso. Aí tem essas lives, assim, todo esse material que fica gravado, é bom a gente aproveitar, né, gente? Tipo, tem lives que vão acontecer, com certeza vão ser pensadas, mas tem muito material produzido que às vezes passa despercebido, assim, a gente produz com muito carinho, e às vezes é pouco assistido, né? Então a informação que se perde, que poderia ser construído conhecimentos, mais conhecimentos, né? E saberes, pode ser úteis. Isso. É isso, vamos agregar aí esses conhecimentos museológicos, assistir, curtir. Aí eu fazendo propaganda, é bom, podemos. É basicamente isso a apresentação de hoje. Eu de verdade agradeço a todos vocês que assistiram e que vão assistir depois no YouTube, a vocês que participaram. Obrigada por a gente conseguir construir esse espaço coletivo de aprendizado e esse pequeno manual de sobrevivência ao primeiro semestre. Porque é literalmente isso, tá bom? Um beijo, um abraço. Vocês querem dar tchau? Querem falar alguma coisinha? Se sintam à vontade. Valeu, galera. Bebam água e dia 7 de setembro, tamo junto. Vou sair de casa, máscara e álcool gel, pessoal. E Vamos muito brincar. obrigada aí por todo mundo que veio. E lembrando que tem às 2 horas mais coisas maneiras, hein? Não esqueçam, não. É mesmo. 2 horas nós vamos ver os museus de Salvador, os 3 museus da UFBA e também vamos fazer um passeio por São Lázaro. Chique. Já cheguem. Massa, vou lá. Um abraço. Beijinhos.